Olá, pais normais e mães normais que assistem ao nosso canal. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que me aconteceu agora há pouco na cozinha e que me lembrou de uma lição extremamente importante. A realidade é que é muito mais fácil a gente notar o defeito nas outras pessoas do que em nós mesmos. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Um dos meus filhos tem atravessado uma fase difícil na vida. E essa fase tem a ver com se arriscar, não ter medo de errar, não ter medo de falhar. Tenho notado que ele tem estado bastante receoso, com medo, numa situação difícil, numa fase de transição da vida, em que ele tem demonstrado esse medo de errar, medo de falhar. E eu já sentei com ele, já conversei várias vezes que é super importante a gente errar, a gente falhar, e a gente não pode ter medo de falhar. Bom, mas se eu fizer uma análise mais profundamente, eu tenho que olhar para o exemplo que eu tenho dado. E eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar. Eu posso dar inúmeros exemplos de situações do meu comportamento em que eu demonstrei esse medo de errar, esse medo de falhar. Então eu não posso dizer que o meu exemplo tem sido esse que eu tenho tentado ensinar. Na verdade, o que me levou a lembrar disso foi que eu abri a porta do armário da cozinha e caiu um pacote de ovo maltine que eu vou mostrar aqui agora para vocês e fez uma bagunça terrível na cozinha, e eu fiquei com muita raiva, cara. Eu odeio quando o nego faz isso. Coloca o negocinho na pontinha, é uma armadilha, né? Aí você abre o negócio, cai se esparrando. Pô, e aquele negócio gruda no chão, cara. Eu tive que ficar varrendo um tempão. E, cara, eu fiquei bastante chateado. Mas eu lembrei de uma história que eu li uma vez, uma história muito bonita, não me lembro os detalhes, mas é uma história que relatava como a mãe agiu quando o filho derramou um pote de maionese na cozinha. E essa mãe, ela teve a reação totalmente contrária de que todas as mães têm. As mães gritam, xingam, eu faço isso também. Mas essa mãe chegou e falou, não filho, tudo bem, você tá bem, né? Viu se o filho tinha se machucado e vamos lá, sentou com ele no chão e limpou aquilo ali com a maior paciência, com o filho junto, ajudou ele, o filho chorando, ela consolou. E a lição que aquela mãe estava ensinando, na verdade, olha cara, as coisas dão errado, né? Shit happens. E aí o que você tem que fazer quando essas coisas acontecem, quando seus filhos erram? Cara, ensinar essa lição através do exemplo, que assim, não tem medo de errar, não tem medo de fazer besteira. Eu confesso que acho que todas as vezes que cai algum pote, que algum filho meu fez uma bagunça, eu acho que eu tive a reação de gritar, de esbravejar, de ficar chateado, e nunca tive a grandeza que essa mãe teve de chegar e consolar o filho, ver se ele está bem, e ensinar e mostrar para ele através do exemplo. Cara, você vai errar, você vai fazer besteira, mas você tenha paciência na hora, se estiver tudo bem com você, você vai e conserta aquilo ali. Não tem medo de errar. E aí, cara, isso tocou fundo, porque aí eu fiquei pensando, poxa, eu não parei para pensar, por que o meu filho pode estar atravessando essa fase em que ele demonstra medo de errar, medo de falhar, e provavelmente a resposta é, cara, a gente sempre foi muito exigente ali quando eles faziam alguma coisa errada, coisinha pequena, e a gente estava sempre muito pronto para dar bronca, eu sou pai assim mais para autoritário assim em algumas coisas, mais firme, né? E provavelmente, cara, a gente influenciou a personalidade nesse sentido, e é um fruto que resultou, e agora a gente tem que trabalhar com isso. Eu quero que você pense sobre você, a sua atitude no dia a dia, quando o seu filho acontece algum acidente ou faz alguma besteira, você passa essa lição para ele de que tudo bem errar, tudo bem falhar, que ele não tem que ter medo. Se você faz isso, cara, o seu filho ele tem grandes chances de ser uma pessoa bem-sucedida, porque uma pessoa bem-sucedida, ela falha, ela erra, agora ela não desiste, ela continua tentando e ela conserta os seus erros.